Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Pão Nosso, que tem por título Trabalhos Imediatos. E diz assim: Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. 1 Pedro 5:2. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça de outros e que, provavelmente, nunca sobrevirão. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras para serem examinadas exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou à distância de nós tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intrincados enigmas do caminho. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino, que se localiza em nossa paisagem individual, não através de constrangimento, mas de boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes, é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros. Mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso irmão Emanuel. Dessa feita, ele faz uma reflexão sobre as palavras de Pedro. Nessa reflexão, ele nos chama a atenção para aquilo que é possível fazermos. E dentro desse possível fazer, que seja feito de boa vontade, de bom ânimo, de bom coração, não esperando retorno ou qualquer outra situação que venha a nos favorecer por conta do ato da bondade feita. Assim, meus irmãos, no caminho que nós estamos, todos os nossos irmãos estão ao nosso redor. Entre eles, há sempre aquele que é mais necessitado do que os outros. E entre eles, há aqueles que não são necessitados, muito embora pareçam necessitados, porque se comprazem ainda nas condições frívolas desse mundo. Ou seja, gostam de fazer picuinhas, gostam de criar tormentas, gostam de profanar a consciência do próximo. Esses não precisam de ajuda, porque não adianta ajudá-los. Eles precisam primeiro acordar para a realidade de se corrigirem a si próprios. Mas tem aqueles que realmente precisam de ajuda. E essa ajuda, ela pode ser feita de muitas maneiras possíveis. Ou seja, às vezes a gente pensa, mas eu não tenho dinheiro para fazer o bem que eu queria fazer. Sim, pode não ter o dinheiro, mas tem a palavra,
tem a boa vontade, tem o ombro amigo, tem o conselho, enfim, tem tudo aquilo que é possível fazer. E não custa nada. Apenas vai usar um pouquinho do seu tempo. Tempo esse que todos nós temos que administrar de uma forma mais produtiva. Às vezes, não queremos sair do nosso aconchego, da nossa tranquilidade, do nosso descanso, do nosso repouso. E aí, meus irmãos, é que mora o problema. Quando nós não estamos dispostos, tudo é difícil. Fica complicado sair do sofá, fica complicado sair de casa, fica complicado se erguer em favor do outro. Só que um detalhe, Deus está nos vendo. E como tal, Ele sabe aquilo que nós estamos fazendo e o que não estamos fazendo principalmente. Então, diante da questão que nosso irmão Emanuel levanta, nas palavras de Pedro, é exatamente isso. A questão da boa vontade, a questão de servir de coração. Porque, na realidade, muito se faz por conta do verniz social. Sai uma campanha, as pessoas, porque eu vou participar de tal campanha, mas porque está sendo visto. Aquele que faz alguma coisa sem ser visto, esse é valoroso. Acontece que são poucos, porque, infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas têm o péssimo hábito de tocar a corneta na frente dos seus atos. Ah, porque eu ajudei fulano, porque eu ajudei cicrano, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz o outro. Quando o próprio Jesus disse que a sua mão esquerda não saiba que fez a sua mão direita. Então, é necessário sim que estejamos disponíveis, é necessário sim que tenhamos boa vontade, é necessário sim que possamos doar o nosso tempo em favor do nosso próximo. Mas tocar a trombeta diante de nós não é necessário, porque isso mata todo o bem que nós fizemos através do reconhecimento dos outros. E quando nós assim o fazemos, nós nos afastamos da caridade em si, porque nós já recebemos, na verdade, a paga pelo reconhecimento das obras que nós fizemos. Então, seja ela uma obra mediúnica, seja ela uma obra fraternal, seja ela um conselho, uma conversa, seja ela um ouvido, porque muitas vezes as pessoas precisam ser ouvidas, precisam desabafar, mas sem a trombeta, sem anunciar ao mundo o que se fez. Porque assim nós estaremos perdendo a grande oportunidade de nos enriquecer ainda mais. E por falar em enriquecer, o cotidiano nosso, entre os nossos irmãos, vendo as dificuldades que cada um passa, nos mostra quantas lições nós podemos aprender. Ou seja, aqueles que fazem errado, a gente pode dizer, puxa vida, eu não posso fazer igual ele. Deus o abençoe, que ele possa se levantar e prosseguir na caminhada. Mas que bom que eu percebi isso e não devo fazer igual. Há aquele outro que faz uma coisa certa, uma coisa bacana. Puxa, que legal. Por que não fazer igual? Então, meus irmãos, há muitas oportunidades de aprendizados ao nosso redor. Cabe a nós estarmos atentos para ver estas oportunidades. Servir ao próximo também não significa se escravizar à vontade do próximo. Muitas vezes, a pessoa quer que nós carreguemos a sua cruz. E não é possível fazer isso. Porque se nós carregarmos a cruz dele, ele vai se perder no caminho, uma vez que ele está isento dessa responsabilidade. E quem vai ser o culpado? Nós. Porque nós tiramos o peso de cima dele.
E ele, óbvio, se sentiu muito feliz com isso. E aí ele vai desfrutar dos prazeres que ele até então não poderia se tivesse carregando aquele peso. Deus não faz nada errado. Se nós estamos carregando um peso, se nós estamos com uma dificuldade, se nós estamos passando por momentos difíceis, é porque nós precisamos, ou porque entramos inadvertidamente, ou porque entramos de uma forma egoística, ou porque ele faz parte do nosso aprendizado. Então, nós precisamos aprender a carregar o nosso fardo. E não precisamos carregar sozinho. Porque Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vede de mim, que sou manso, que o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Então, se nós seguirmos Jesus, por certo que o nosso fardo ficará bem mais leve. Agora, se nós quisermos nos afastar e seguirmos a nossa cabeça, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a coisa vai ficar complicada. Vai ficar um peso enorme para ser carregado e nós dificilmente vamos conseguir. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que possamos ter sempre o discernimento para reconhecer uma oportunidade de trabalho junto aos nossos irmãos. E uma vez feito isso, que possamos disponibilizar o nosso tempo para que possamos auxiliá-lo. E sem tocar a trombeta, como já lembrei aqui. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja.